Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Aqui nesse espaço esclarecemos as suas dúvidas e questionamentos sobre as áreas do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito comercial, do direito previdenciário, do direito de família e sucessões, do direito imobiliário e hoje o nosso programa está recebendo aqui a doutora Carolina Guazelli. Seja bem-vinda, doutora Carolina Guazelli, Gil. Especialista na área do direito de família e sucessões. Escolhemos um tema que, de maneira geral, assim como guarda-chuva, ele parece uma expressão muito adequada, e é adequada certamente, tá? Mas na prática nos parece um pouco não vivenciado, tá? Que é o planejamento matrimonial. Eu até, a gente estava conversando antes, né, doutora Carolina, e estava pensando assim, o Gil pensou em casar com a Maria, aí o planejamento que a gente vai fazer, nós vamos comprar uma casa, nós vamos passar as nossas férias na praia tal, porque lá eu já tenho um imóvel. Então, no mundo real da maior parte das pessoas, o planejamento é isso. Na sua vivência e na sua realidade, o que seria esse planejamento matrimonial? Se a gente não faz nem planejamento financeiro, dá para fazer planejamento matrimonial, doutora Carolina? Então, Gil, deve. Primeiramente, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e muito feliz de falar dessa temática, porque como tu trouxeste, é uma temática muito importante que não é falada, né, no dia a dia pelas pessoas, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma questão de relações que não são, né, formalizadas, mas que a gente percebe essas dores no escritório em dois momentos principais. Na hora das pessoas se separarem e na hora de que alguém falece, né, quando a gente fica viúvo. Por quê? Porque justamente ter uma estrutura de planejamento mudaria tudo de como as pessoas ficaram. Seja o viúvo, né, que infelizmente perdeu o seu ente querido, ou seja na hora de ter divorciado. Porque o planejamento matrimonial, ele é o planejamento dos efeitos jurídicos de uma gama de coisas da nossa vida. E além dessa parte jurídica, a gente tem uma possibilidade de também fazer um planejamento existencial. O que é um planejamento existencial? Bonito esse nome, né? Não, o conceito é interessante, daria quase que daria uma palestra aí do planejamento existencial. Exato. É possível fazer nessa encarnação, doutora? Dá para fazer. E justamente o planejamento existencial é quando a gente trata de coisas que, em tese, não são da área jurídica, mas que acabam a compondo, como, por exemplo, divisão de tarefas domésticas, cláusulas de indenização por traição. Existe isso? Cláusula de indenização? Mas continua casado e recebe, ou se separa e recebe uma cláusula? Tem as duas possibilidades. Desculpa, eu estou rindo, mas a situação não é para rir, tá? Não, tem as duas possibilidades, Gil. E justamente a parte legal do planejamento matrimonial é que a gente consegue adequar o regime jurídico, claro que com algumas restrições, a cada família. Ao perfil de cada um, ao que cada pessoa entende como justo e adequado. E a gente sai da questão legal geral, que quase todo mundo acaba achando injusto em algum momento. Vou dar um exemplo bobo. Tem muitas pessoas, né, que hoje, né, um financiamento, média de um financiamento é de 20 a 30 anos, certo? A média dos relacionamentos amorosos do Brasil são 13 anos. Ou seja, por esse cálculo, a gente percebe que é possível que alguém financie um imóvel e passe por pelo menos 2 relacionamentos amorosos neste período. Vamos supor que alguém tenha adquirido um imóvel financiado e aí ele, depois, sei lá, de 10 anos, comece um relacionamento amoroso. E ainda se separe antes do financiamento ter terminado. Talvez a pessoa que pagou por escolher o imóvel sozinha, deu entrada sozinha e pagou um grande período sozinha, entenda que ela possa seguir pagando as parcelas e, ao final, o imóvel seja só seu. Qual é o grande problema disso?
a lei não traz nenhuma previsão sobre esse tipo de situação, embora seja algo corriqueiro e extremamente natural do dia a dia do brasileiro. E aí a gente cai em interpretações. O que vai acontecer com o imóvel dessa pessoa depende do estado em que ela reside, porque os tribunais de justiça de cada estado que falam qual vai ser a jurisprudência. E, além disso, pode ser que isso vá mudando, como aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, que o entendimento era um e mudou. Ou seja, a gente está aqui numa insegurança jurídica. E se a gente fizesse um planejamento matrimonial e documentasse isso através de um pacto antinupcial, que é o documento que a gente faz antes de casar. Isso, desculpa, até era uma questão que eu ia colocar, doutora Carolina. O planejamento matrimonial se faz antes ou depois? A senhora está falando do pacto. Isso. Isso se faz antes, seria o planejamento matrimonial? Isso. O planejamento matrimonial são as regras que a gente determina para aquele casal antes dele casar ou constituir uma união estável. A união estável, ela é fática. Então, as pessoas já podem estar em união estável e a gente formalizar essa união estável e fazer uma escritura pública com as regras do jogo daquele casal. O casamento é um ato solene e formal, ou seja, não tem como a pessoa estar casada sem saber. Então, sempre vai ser antes do casamento, tá? Durante as relações, ainda é possível fazer pactos paraconjugais. O que é isso? São instrumentos jurídicos, contratos, feitos durante o relacionamento. Só que esses pactos feitos durante a relação são mais restritos. E os pactos feitos antes da relação são mais abertos. Tá, então, só de novo, em relação a senhora citou o pacto pré-nupcial, né? Isso. E nós abordamos aqui o planejamento matrimonial. Qual a diferença dos dois, doutora, na prática? O planejamento matrimonial é uma espécie jurídica que comporta diversos instrumentos, dentre eles o pacto antinupcial. Ou seja, o planejamento matrimonial é o que a gente faz para estruturar a vida jurídica e existencial de um casal e de uma família, por consequência. Porque, por exemplo, a gente pode falar de filhos que ainda não existem. Eu casei esse ano, né? Eu poderia ter colocado no meu pacto que, caso a gente venha a se separar, os filhos vão ficar de maneira igualitária comigo e com meu marido. Mas eu não tenho filhos, mas já está previsto em pacto. Outra possibilidade seria também, por exemplo, falar que o tempo de cuidado, caso um ou outro não possa ficar com os filhos, vai ser contabilizado. Então, por exemplo, quando um não pode ficar com o filho, vai ter que pagar babá. Então, que tem alguma questão monetária de sustento vinculada ao cuidado, que isso também não está na legislação. A gente pode, num planejamento matrimonial, mudar até as regras de processo civil. O processo civil brasileiro, ele é organizado numa determinada ordem de fatores. É possível que a gente diga assim, não, ao invés da gente começar com uma audiência determinada, a gente vai inverter, vai fazer essa audiência depois, por exemplo, ou vai duplicá-la no processo. Então, o planejamento matrimonial, ele é muito amplo e ele nos dá muitas possibilidades de fazer o que cada família entende como adequado para si. É quase como se a gente criasse leis específicas para cada família. Aí eu fico pensando aqui, cá com meus botões, doutora Carolina, de novo, né, a senhora casou agora, mas, por exemplo, eu estou, não é o meu caso, né, mas estou lá com convívio pensando em casar. Daí a gente sabe que o relacionamento ele é pautado pela emoção e não pela razão. É fácil fazer esse planejamento matrimonial, aí de novo, citando o caso, né, a gente sabe que grande parte, né, do universo masculino ou das pessoas, né, talvez, tem nessas horas muito mais a razão do que a emoção. É fácil fazer esse, né, tá lá, vou convidar a minha futura esposa para a gente sair, para fazer um happy hour, vamos tomar uma Coca-Cola nova que saiu, uma Guaraná com gelo,
E aí vamos discutir o planejamento matrimonial. É fácil isso aqui? Conversa de bastidores, doutora Carolina. Então, Gil, eu penso duas coisas. Primeiro, adultos fazem o que precisa ser feito e não o que é fácil, né? E a gente, querendo ou não querendo, a lei está agindo. Enquanto nós estamos conversando e caiu um Pix na tua conta e tu é casado pela comunhão parcial, esse dinheiro não é só teu. Esse dinheiro é dividido. Não importa se tu conversou ou não. Entendi. A lei está agindo. E se tu entende que esse Pix deveria, talvez, não ser 50-50, talvez 60-40, 70-30, ou o teu Pix é teu e o dela é dela, o único jeito disso ser organizado é através da conversa e da documentação. Existe um outro ponto muito importante, que é o seguinte. Para alguns casais, é muito fácil. E a gente recebe, as pessoas não conversam isso só em casa, elas conversam no escritório de advocacia junto com o advogado especialista. Nós fazemos uma anamnese para entender a situação daquela família. Dá para explicar no linguajar popular A o que é anamnese anamnese? é um conjunto de perguntas com base científica que nos direcionem às necessidades daquela família. Então, essa anamnese, é tipo um questionário, vamos falar em roteiro. português, um questionário. Tá. Esse questionário, ele é respondido pelos dois, né, que estão casando ou fazendo uma união estável, de forma sigilosa. Ele responde sozinho, ela responde sozinha, e aí a gente verifica pontos de atenção. Por quê? Porque tem como verificar pontos de atenção nas relações, através, né, dessas respostas. E aí a gente direciona a conversa. Então, o planejamento, ele também serve para a gente conversar sobre algumas coisas que, às vezes, as pessoas nunca pensaram. Porque, embora a gente tenha um artigo no código que diga ninguém pode alegar desconhecimento de lei, a bem verdade é que ninguém conhece a lei. Claro. Eu sou especialista em família e sucessões. Eu conheço essa lei. Mas se tu me questionar de lei criminal ou lei tributária, eu também não conheço. Então, o que acontece? Às vezes, eu estou fazendo alguma coisa na minha empresa e eu estou fazendo errado. Por quê? Porque eu não conheço a lei. Então, além de tudo, esse espaço de planejamento também serve para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Porque o que acaba sendo muito comum? Por exemplo, quando a gente fala de um divórcio, as pessoas vêm dizer assim, não, mas, doutora, não é justo dividir tal coisa, porque eu paguei isso a vida toda. Só que, qual é o teu regime? Primeira coisa qual é o teu regime de bens? O meu regime de bens eu não escolhi, é o da lei. Poderia ter escolhido, né? Nós temos várias opções de regime de bens. Só que para escolher um regime de bens diferente do que a lei nos impõe, a gente precisa fazer um documento. Se a gente não fez o documento, a gente cai no regime da lei. O regime da lei não diz que importa quem paga, não importa quem pagou. E aí, o que às vezes acontece? Uma pessoa pagou tudo durante a relação e o outro gastou todo o seu dinheiro. E no final tem que dividir igual. E aí, talvez tu venha me dizer que não é justo. E aí eu vou dizer, pode ser que não seja justo, mas é o que a lei determina. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo. Já voltamos tratando aqui do direito de família e sucessões, especificamente sobre planejamento matrimonial com a doutora Carolina Guazelli. Nos aguarde. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Na edição de hoje, estamos tratando do direito de família e sucessões, especificamente sobre planejamento matrimonial. Estamos contando aqui com a participação da doutora Carolina Guazelli. Aí, voltando ao tema, doutora Carolina, estávamos falando antes do intervalo sobre essa necessidade e as questões também reais, né, de legislação.
E aí, trazendo até por uma analogia, né? Eu vejo assim, as pessoas acabam fazendo um planejamento matrimonial, por exemplo, entre aspas, na área assim, eu sou católico e a minha futura esposa, ela é evangélica. Então, nós não vamos fazer nenhuma cerimônia na igreja, nem lá no templo evangélico que ela participa. Né? Fazer isso apenas um evento ali do registro civil. Né? E aí, você quiser convida, né, o pastor da sua, né, o padre da sua igreja e assim por diante. Então, planejamento parece que nessa área existe, nessas outras áreas não existem. E a senhora acredita que é possível mudar esse comportamento? Como? Nós verificamos que isso tem mudado justamente com a mudança da sociedade. Porque antigamente as pessoas casavam uma vez pelo regime da lei, que era o regime da comunhão universal, ou seja, não importa se tu recebesse algo de herança, ou recebesse doação, ou trabalhasse para conquistar. Era tudo dos dois, né? Era um único bolo patrimonial. Isso aí é desculpa a pergunta de curioso, essa legislação, ela é lá de que ano e vigorou até que ano? Ótimo. A partir de 77, a gente mudou para o regime da comunhão parcial de bens. Então, quem casou antes de 77 era comunhão universal. A partir de 77, comunhão parcial de bens. E justamente a gente teve também mudanças de legislação, porque a gente tinha o Código Civil de 1916 e a gente teve também o Código Civil de 2002. Ou seja, o que lia-se como comunhão parcial de bens no Código de 16 já não é exatamente igual ao que agora se entende como comunhão parcial de bens no Código Civil de 2002. Então, nós temos essas mudanças legislativas e a gente tem uma mudança de sociedade, porque antes não se podia se divorciar, passou a se ter primeiro a separação, o desquite, né, que era conhecido, e agora as pessoas podem se divorciar com facilidade, porque antigamente tu precisava ficar 2 anos separado e depois ir provar para o juiz que era irreconciliável o casamento. A separação precisava ter uma motivação, o que acontece ainda em diversos países. Em Portugal, por exemplo, até hoje. Se tu não provar o motivo para o juiz não te dá o divórcio. Então, é algo que precisa se discutir razões. No Brasil, não. Basta não querer mais estar casado, que o divórcio é a medida. Então, é um direito que a gente diz que é um direito fundamental, personalíssimo. E o que acontece? Hoje em dia é muito comum termos primeiros, segundos e terceiros casamentos, filhos do primeiro casamento, filhos do segundo casamento. É mais comum também com a longevidade que as pessoas mais velhas estejam tendo relações amorosas e não queiram mais casar, mas queiram apenas namorar. E até o direito de namorar nesse país é um direito cinzento, porque a diferença entre uma união estável e um namoro, às vezes, é meio confusa. E qual é o melhor jeito da gente saber se a gente está numa relação ou na outra? Planejamento. Ter uma instrução jurídica de qual é a linha, ou ainda ter um documento, contrato de namoro, para que a gente saiba que a gente está numa relação de namoro e não numa união estável. Antes de eu casar com meu marido, eu tinha um contrato de namoro com ele. Por quê? Porque nós éramos namorados. Depois nós viramos noivos e agora casamos. Então, quais são os pré-requisitos que diferenciam um contrato de namoro de um casamento formal? O que acontece? Os instrumentos jurídicos, eles têm que seguir a verdade. Então, eu fiz um contrato de namoro quando eu namorava. Se eu estivesse em união estável, eu teria feito um contrato de união estável, certo? Segundo a STJ, a diferença entre um namoro qualificado, que é esse namoro que é quando a gente está muito tempo junto, que viaja junto, que frequenta a casa da família, e de uma união estável, é um requisito que é meio difícil, que é o intuito presente de constituição de família. E aí tu deve me perguntar, mas ter filhos, ou não querer ter filhos, então tu não vai ter uma união estável? Morar junto, o que é isso? O que é esse intuito presente? A lei não diz. E aí, cada juiz tem um entendimento.
E é por isso que o instrumento jurídico acaba sendo a nossa defesa. Então, enquanto eu e o meu agora marido, na época namorado, estávamos com um contrato de namoro dizendo, olha, a gente viajar junto, a gente dormir junto no final de semana, eu ter uma escova de dente e uma chapinha na casa dele, eu não sou companheira dele, eu sou namorada. Tá. Mas com essa vida moderna, é uma questão de facilidade. Se toda vez eu tiver que levar minha escova de dente, Claro, vai dificultar a minha vida. Então, a gente está dizendo, eu e ele estamos aqui dizendo, juiz, caso você venha olhar o nosso caso, que nós nos entendemos como namorados. E lá fica também dizendo, a partir do momento que a gente entender que a gente está constituindo uma família, a gente vai fazer um novo instrumento. Então, claro, não adianta a gente viver como se casados fôssemos e ter um instrumento desatualizado. Mas uma possibilidade que tinha no nosso contrato de namoro e que faz parte de um planejamento matrimonial já em sentido amplo é, caso o juiz venha entender que o nosso relacionamento ultrapassou e agora nós temos o intuito presente de constituir família, separação de bens. O que é meu e o que é dele. Isso nos dava uma segurança de que, a partir do momento em que eu sabia que eu estava, por exemplo, eu quero comprar uma poltrona e ele me dissesse, não quero fazer essa viagem, eu não quero comprar uma poltrona, e eu dissesse, eu vou pagar, eu sabia que eu estava gastando do meu dinheiro. E que não importa se ele tem mais ou menos dinheiro que eu estou gastando do meu. E se a gente terminar, eu não vou reaver esse dinheiro. Porque não é nosso, é meu. Sim. A partir do momento em que eu quisesse algo diferente, se eu quisesse compartilhar com ele, se eu achasse que quando ele recebe um bônus do trabalho dele, eu que estava lá apoiando tinha direito, a gente tinha que mudar de regime. E para a gente mudar de regime, a gente tinha que fazer um novo instrumento. E aí entra, em qual momento faz o planejamento matrimonial, na sua opinião? O casal está na fase de definir quando vamos casar, aonde será feita a confraternização, a cerimônia religiosa. Em que momento no relacionamento se faz o planejamento matrimonial, onde entra o que eu comentei antes, entra essa dose de razão, né? O ideal, Gil, é que sempre que uma relação esteja muito avançada, em que o casal já esteja com uma relação muito sólida, convivendo muito tempo, viajando junto, convivendo muito entre família, que procurem um especialista para conversar e para entender se os dois estão na mesma página com relação ao relacionamento. Porque uma coisa comum também em processo de união estável, que não tem formalização inicial normalmente, é que as pessoas têm anos de divergência de quando aquela relação começou. Tem gente que, por exemplo, diz assim, não, a gente está em união estável desde 2018, e o outro vem, não, para mim é desde 2022. E aí tu fica assim, como? Porque cada um tem um entendimento. Então, sempre que esses relacionamentos começam a ficar muito frequentes, essa aqui é aquela coisa que todo mundo já sabe que é um casal. Sim, a minha companheira, meu companheiro. Minha companheira, minha namorada, essa é a patroa. Bom, esse é o sinal de alerta para procurar um especialista e entender qual é o tipo de relação que tu está tendo. Agora, vamos supor num caso de um casal que quer casar ou que quer fazer um documento por algum motivo. Um motivo empresarial, muitas vezes leva as pessoas a fazerem documentos, ou um motivo religioso, né? Um motivo só de querer também formalizar. Aí é o momento de fazer o planejamento em si, de buscar o advogado e verificar. Eu quero um documento simples, só com escolha de regime de bens? Eu quero um documento talvez um pouquinho mais elaborado, falando de o que vai acontecer com as minhas joias, os meus relógios, eu quero saber o que vai acontecer com a minha poupança, eu quero ter alguma coisa que vai ser só minha, então eu vou casar com comunhão de bens, mas um bem eu quero que seja só meu. Tá. Então, de repente, um apartamento ou o meu carro eu quero que seja só meu, ou a minha empresa, tudo vai ser comum, menos a minha empresa, que vai ser só minha. Então, a gente quer mudar um pouquinho as regras do jogo, ou ainda a gente quer um planejamento amplo. Eu quero falar de filhos, eu quero falar de cláusula de traição, eu quero que
a cada X tempo de relacionamento, a cada 5 anos de casado, a pessoa possa adquirindo um pouquinho a mais do patrimônio. Ao invés de começar 50-50, começa 0-0. Se com 5 anos de casado a gente tiver casado, 10%. Se com 10 anos de casado, 20%. Como é que a gente quer fazer essa relação? A gente quer falar de Natal, com quem que a gente vai passar o Natal? Se um vai ter que pagar as viagens? Como é que vai ficar o financiamento? Quem é que vai pagar a empregada doméstica? Porque o planejamento matrimonial, como eu falei, ele é extremamente amplo. E eu vou te dizer uma coisa, eu conheço gente que se arrependeu de não fazer. Muitas pessoas. E normalmente quem está em segundas núpcias, e aí tu traz a questão da racionalidade, a grande maioria das pessoas que acabam fazendo o planejamento são quem é mais jovem, mas os pais se separaram. E aí os pais intervêm com os filhos e dizem, não, meu filho, eu não vou te deixar passar pelo que eu passei. Tá certo. Tu vai fazer um planejamento. Ou as pessoas que casaram, divorciaram e vão casar de novo. E aí elas dizem assim, eu tive uma experiência ruim. Eu me arrependi de não ter feito. E aí elas vêm fazer. E a gente não conhece quem se arrependa de ter feito. A gente conhece muitas pessoas que se arrependem de não ter feito. Até porque, por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer, e que são instrumentos interessantes, é obrigar as pessoas a conversarem antes de distribuir o divórcio. Tá certo. Então, ter cláusulas de mediação, por exemplo. Dona Carolina Guazelli, muito obrigado pela sua participação. O Consumidor em Pauta fica por aqui. Até a próxima edição. Até lá.